Oi, meu nome é Camila Davance e hoje eu vou falar sobre os conceitos da função social da propriedade, as características das funções sociais da propriedade e a função socioambiental da propriedade. Eu vou começar falando sobre a função social da propriedade, o que ela é. A função social da propriedade é um conceito jurídico aberto, no qual positiva um interesse supra-individual da propriedade privada, sem que esta perca o seu caráter individual de liberdade, mas relativizando em busca da igualdade social, como o princípio estruturante da nossa ordem jurídica. Sendo assim, a característica da função social da propriedade é um instrumento que visa evitar as desigualdades sociais provocadas por distribuição de terras rurais e urbanas, e o princípio da função social é o entendimento de que não é benefício para a sociedade ter propriedade de terra sem utilidade alguma. Com a propriedade é o direito real de usar, gozar, dispor, reivindicar a coisa. Todos os outros direitos podem ser extraídos do direito da propriedade, onde se concentram os outros atributos. Sendo assim, a função socioambiental da propriedade ela é caracterizada com um fundamento constitucional para a imposição coativa ao proprietário do exercício do seu direito em consonância com as diretrizes de proteção do meio ambiente e do interesse social, para que o conhecimento da proteção constitucional do direito do proprietário seja observados e os interesses da coletividade e a proteção do meio ambiente. É isso. Bom dia, meu nome é Gabriela e eu vou conceituar o que é função social. Um conceito assim bem simples e muito breve. A função social, ela está elencada, em um dos direitos fundamentais da Constituição Federal. E o que nos diz, essa função e qual é a sua finalidade? O que o Estado, ele entende de função social? Esse direito prevê que a propriedade deve atender a uma necessidade, na sociedade. Ou seja, ter uma função social. Sendo assim, quando um bem cumpre a sua finalidade, ele atende uma função social. Então, partindo aí também dessa ideia, a gente entra na função social da propriedade. O Instituto da Função Social da Propriedade, apesar de ser um conceito jurídico aberto, discute que a propriedade de uma pessoa deve ser comunicar com a necessidade da sociedade, ou seja, possibilitar o bem comum. Lá no artigo 1228 do Código Civil, ele deixa bem claro, de como que a função da propriedade ela deve ser aplicada. Então vamos lá, artigo 1228. A propriedade tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Então, deste artigo, posso trazer um exemplo de que ter o direito sobre os frutos de uma laranjeira. Essa plantação do nada surgiu ali no seu imóvel, na propriedade onde você se encontra, do nada nasce ali um pé de laranjeira. Então, como é algo que nasceu de forma natural, não teve aí uma injeção humana, foi de forma natural, então a pessoa que é daquela propriedade, que detém aquela propriedade, ela acaba tendo direito sobre os frutos dessa laranjeira, que é o direito de gozar, o direito de revê-lo, o direito de posse, o direito de dispor da coisa, que é o que fala lá no artigo 1228. Então, este artigo ele deixa bem claro aí o amparo para quem detém dessa coisa. Então, espero ter sido bem clara aí nesses dois conceitos básicos de função social. Bom, a função social é um olhar da sociedade em determinada propriedade. A sociedade vai impor qualquer função naquela propriedade. Essa propriedade ela pode ser rural, ela pode ser urbana. A propriedade urbana está presente no artigo 182 da Constituição Federal e traz o quê? Uma regulamentação do município. O município vai regulamentar o objetivo daquela propriedade. Por que o município vai regulamentar o objetivo de uma propriedade privada? Para garantir uma cidade mais igualitária entre os habitantes daquele município. A gente entende que no artigo 5º da Constituição, inciso 22, fala que todos nós temos direito à propriedade e buscar uma propriedade. Beleza. Mas logo em seguida vem o parágrafo 23, inciso 23, o inciso 23, que vai trazer, sim, todos nós temos direito, sim, óbvio. Porém, se nós seguirmos a função social daquela propriedade. Então, na questão urbana, é o município que vai impor essa função daquela propriedade. E vai dizer, você está seguindo? Beleza, legal, bacana. Mas se você não está seguindo a função social, nós, município, vamos adequar essa propriedade por um fim social que ela está estabelecida. Aí entra uma questão de criação de propriedades populares, que é onde o município retira de determinado bem privado, que não segue uma função, para trazer casas populares, tá? E, como foi citado, existe também na parte rural. A parte rural, ela está presente no artigo
186 da Constituição também. Aí lá tem os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º que vão falar sobre isso. Especificar, uma propriedade rural, para ela se enquadrar numa questão de função social, para ela estar presente, estar dentro da função social, tem que seguir esses parágrafos, esse artigo. E outra questão da reforma agrária também. Porque o que acontece? Com a reforma agrária, é que nem na questão da urbana. A reforma agrária, ela trouxe para estabelecer, igualar a questão de terra. Óbvio que não é assim tão fácil. Eu vou lá e vou tirar essa terra de você. Não é assim também que funciona o negócio. Mas a reforma agrária, ela veio com esse fundamento de uma questão de função social determinada numa terra, numa propriedade rural. Porque no parágrafo 1º do 186 fala aproveitamento racional e adequado. Tem pessoas que têm 30 milhões de lotes. Então, provavelmente, algum lote não vai ter a adequação correta para ele. Então, ele já não se enquadra na função social. Aquele lote não está seguindo uma função social pré-estabelecida pela sociedade para ele. Então, a reforma agrária, ela entra para dar um fim social para aquele lote. Para poder passar aquele lote para uma pessoa que não tem nada, para deixar igualar as questões habitacionais entre as pessoas. A minha parte, então, é o conceito da função socioambiental da propriedade. A função socioambiental da propriedade é a responsabilidade que o proprietário tem em relação à preservação e à conservação do meio ambiente, bem como a promoção de desenvolvimento social da região em que a propriedade está inserida. Essa função, ela busca garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental e social. Por meio de medidas como a preservação de áreas de mata nativa, a utilização sustentável dos recursos naturais e a geração de empregos e renda para a comunidade local. No resumo, a função socioambiental da propriedade é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das pessoas e comunidades envolvidas. A minha parte também é falar uma jurisprudência sobre a função socioambiental da propriedade, que nesse caso é uma empresa proprietária de uma área de preservação permanente, a APP, havia sido atuada pelo órgão ambiental por não ter promovido a recomposição da vegetação nativa da área, conforme determinado pela legislação ambiental. A empresa recorreu ao STJ, alegando que a área em questão havia sido adquirida antes da publicação da lei, que estabeleceu as normas para a recomposição da vegetação em APPs, e, portanto, não teria a obrigação de recompor a área. No entanto, o STJ entendeu que a função socioambiental da propriedade é um princípio constitucional que deve ser respeitado independentemente da data da aquisição da propriedade. Dessa forma, o STJ decidiu que a empresa deveria cumprir com a obrigação de recompor a área degradada, tendo em vista a função socioambiental da propriedade e a necessidade de preservação ambiental. Essa jurisprudência reforça a importância da função socioambiental da propriedade como um princípio fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. A parte do trabalho vai falar sobre as jurisprudências, e eu vou falar sobre duas, e é isso. Bom, a primeira delas é sobre um imóvel invadido clandestinamente e a cobrança de IPTUs em cima desse imóvel. E foi o seguinte caso: o município de Porto Alegre entrou com embargos contra a Minebras, indústria que cobra essas execuções fiscais, para reconhecer que o município não tinha, que ele tem ilegitimidade passiva, porque como o imóvel ele foi invadido clandestinamente, não tinha como a Minebras cobrar IPTU, né, do município, porque ele já não tem mais os poderes inerentes à propriedade. Eles entraram com embargos, porque eles não detêm posse do imóvel, então eles não poderiam estar sendo cobrados sobre uma coisa que eles não têm mais domínio. E, sendo isso, eles não têm mais os poderes inerentes à propriedade há muito tempo. Então, eles entraram esses embargos e foi reconhecido que a empresa Minebras, que cobra as execuções fiscais, não tinha direito de cobrar sobre o imóvel que foi já invadido clandestinamente. Bom, e o outro caso é de um imóvel que estava situado em uma área de conservação, e o contribuinte ele entrou, né, com os embargos de execução fiscal, pois o município de Belo Horizonte exigia o pagamento do IPTU sobre esse imóvel. Mas como esse imóvel estava em uma área de conservação, através da Lei 9.985 de 2000, retira por completo os atributos inerentes à propriedade, que seriam de reivindicação, disposição, uso e gozo. O artigo 34 do CTN não pode ser aplicado ao caso, pois, como o imóvel está situado numa área rural, poderia ser cobrado o ITR, pois é uma competência tributária exclusiva da União por o imóvel estar numa área de conservação, e não ser cobrado o IPTU da forma que estava cobrando. Então, o caso em si gerou em tudo isso, e no final foi reconhecido que eles não poderiam estar cobrando o IPTU sobre esse imóvel particular, né?
Bom, eu sou a Clara e acerca do tema Requisitos da Propriedade, um trabalho do direito das coisas, eu fiquei responsável por trazer uma jurisprudência que fale sobre o reaver da propriedade, um direito encontrado no artigo 1228 do Código Civil. Antes de abordar a jurisprudência em si, eu considero válido e necessário explicar brevemente o que é uma ação reivindicatória, já que ela é um instrumento jurídico utilizado nos processos dessa modalidade. A ação reivindicatória surge nas hipóteses em que o indivíduo quer proteger o seu bem contra esbulho, turbação e ameaça. A diferença com o uso capião é que essa ação não tem os requisitos de mansidão e pacificidade, não sendo uma ação amigável por envolver entendimento de má-fé. Agora, entrando na jurisprudência, a escolhida foi uma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde um ex-marido entra com uma ação reivindicatória em desfavor da sua ex-esposa perante a um imóvel excluído da partilha de bens após a dissolução da união estável, com a posse reintegrada em prol dele a partir de outra ação promovida pelo próprio. A parte ré, por sua vez, ela foi notificada extrajudicialmente que isso ocorreu e que ela deveria desocupar o imóvel, mas mesmo assim ela permaneceu inerte e optou por ficar na casa, Ela recebeu um prazo de desocupação, mas como ela não quis sair da casa, ela começou a exercer uma posse injusta. Bom, em decorrência disso, além da comprovação da propriedade da parte autora, foi comprovada a posse injusta da parte ré e também foi julgado procedente o pagamento de aluguéis desde a data que ela recebeu, que ela foi notificada para sair do imóvel. Para finalizar, esse é um processo do ano de 2019, onde o proprietário tinha um ônus da prova em comprovar a sua titularidade de domínio, a individualização da coisa e mostrar que a parte demandada detinha injustamente a posse.